Olá, esse é o Voz da Igreja Podcast e nós temos hoje a alegria de receber o Padre Cleiton Munhoz, que é o assessor eclesiástico da Arquidiocese de Curitiba para o setor Juventude. Padre, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar Seja aqui. muito bem-vindo. É uma alegria. Obrigado pelo convite. Que legal. Agora, dia 13 de abril, nós comemoramos o Dia do Jovem. E nada melhor do que o senhor para falar sobre a nossa juventude. Amém. Mas vamos começar pelo começo. Como o senhor foi parar no setor juventude? Como começou a sua vocação com a juventude? Olha, desde que eu entrei no seminário, eu trabalho com jovens. Sempre foi o que preencheu meu coração. Nunca fui de liturgia. Aliás, eu corria de liturgia. Até hoje eu corro um pouco. Eu não gostava muito disso. Eu gostava de jovens. Gostava de estar com jovens, de pregar, de falar, de organizar retiro, qualquer coisa que fosse. Então, ao longo dos meus quase 20 anos na igreja, Cris, não teve um ano sequer que eu não tivesse trabalho com juventude. Seja em qualquer lugar que eu tenha morado. Foi Sempre ele puxou. sempre. É um imã, assim. Eu gosto e acho que ele se identificou comigo de alguma forma e tal. Então, fui acumulando experiência. Eu era orionita, uma congregação religiosa. Então, lá eu trabalhei quase toda a vida com pastoral juvenil vocacional orionita, com o movimento juvenil orionita. Ajudei a implantar esse movimento no Brasil, na América Latina, enfim, trabalhei muito. Também na África, também na Índia, sempre com jovens. Quando eu vim para a Arquidiocese de Curitiba, me chamava muito para retiro. Eu ia, eu gosto de ir. Não tô fazendo nada, vou lá pregar um retiro. Então eu comecei a ir no TLC, a ir nos retiros que me chamavam, atender confissão, pregar, enfim, ajudar, articular. Acho que isso chegou ao ouvido de Dom Peru de alguma forma. E aí, ano passado, ele me chamou para conversar e pediu que eu assumisse o setor de juventude, que os jovens gostavam de mim. Ele falou assim, não sei se você é bom ou se são puxa-saco seus, mas eu vou ficar com a segunda. E aí me convidou, fiquei feliz, foi uma honra. Aí perdemos um profissional da área da comunicação. Quem não sabe, ele começou na Arquidiocese no setor de comunicação, tá? Então perdemos um profissional do setor de comunicação e ganhamos uma referência A comunicação juventude. é a minha segunda área que eu mais gosto, assim, tenho paixão por isso. Às vezes é quase que um hobby fazer arte no Instagram, editar vídeo. Tenho gostado, inclusive, cada vez mais. Eu acho que comunicação e juventude estão muito ligadas, assim. Com certeza. Especialmente no que diz respeito a redes sociais. Com certeza. Que é a veia da comunicação nesse momento, né? Cada vez mais e não volta, né? Você sabe que os jovens entenderam antes que os adultos? Com certeza. Uma coisa muito importante sobre a comunicação, que eu falo muito nas formações que eu dou. A internet não é um meio de comunicação. É um lugar. Lá a gente tem que ter presença. Com certeza. Os papas, desde João Paulo II, eles entenderam. O primeiro Twitter, lendário. Assim, o João Paulo II foi o primeiro a enviar e-mail, etc. A internet ainda era muito rudimentar, mas se a gente olhar as cartas do Dia da Comunicação, do João Paulo, do Bento e agora de Francisco, que falam de comunicação, eles sempre se referiam à internet como um lugar que exige a sua evangelização e a presença da igreja. Enquanto a gente tratar a comunicação, a internet, apenas como um meio de comunicação, a gente vai errar na linguagem. Com certeza. A gente vai transformar, por exemplo, o Instagram num mural de recados, o YouTube num mero reprodutor de missas, e não vai entender que aquele lugar exige o seu anúncio do evangelho. Então a gente olha, hoje mesmo eu recebi aqui um Reels de um grupo de jovens do SIC, eles convidando para o grupo a criatividade, eles entendem que ele é um lugar de presença. Isso muda tudo, né? Na comunicação, eu comparo muito, por exemplo, não tem como você casar com uma camiseta de time de futebol. Isso. Né? Isso. Então, não tem como você falar, defender teses num post de Instagram. Exato. Né? Eu acho que cada rede tem a sua peculiaridade, Exato. tem o seu modo de ser, e todas são muito importantes. São muito importantes. Por exemplo, se eu às vezes coloco uma homilia minha no YouTube, e aí ali tem meia hora é YouTube.
mas eu posso fazer cortes curtos, colocar no Instagram em Reels, ou eu posso fazer um carrossel com frases da homilia e sempre no final fazer um convite para que ela seja vista inteira no YouTube. Então, cada rede social tem a sua linguagem e uma modalidade de se apresentar as ideias. Teses inteiras não cabem no Instagram, mas num frases, site, num artigo, claro, mas frases exemplos podem ser usadas no Instagram. Ou seja, adaptar a linguagem àquela rede social para que as pessoas conheçam o Evangelho. E talvez aí, nesse entendimento de comunicação, também tenha surgido, então, essa identificação com o jovem. E eu gosto disso porque comunicar com o jovem é muito difícil. Com certeza. Você quer ver você pregar para 150 crismandos. Em específico na igreja, o senhor acha, ou de um jeito geral no mundo? Eu acho que na igreja mais. Vou lhe dizer por quê. Porque, a priori, a nossa mensagem não lhes interessa. A priori. Então, primeiro, o jovem tem que ser conquistado no coração. Eu costumo dizer que para evangelizar jovem, você primeiro pega o jovem, pega no colo, diz que ama, depois apresenta as exigências do chamado. Primeiro ele precisa ser conquistado. Primeiro no é uma afeto, isca, primeiro no é o abraço, primeiro... Porque o cruz. jovem ele é daquele que o ama. Quando ele sente que é amado, ele vai entregar. Mas assim, por exemplo, você veja assim, um retiro de crisma. Muitas vezes os crismandos estão ali não por opção, porque são obrigados. É fato isso. Aí me chamam para pregar para crismando. Eu prego para crismando há 20 anos. Demorei para aprender como faz. Eles estão fartos de teoria. O jovem não gosta de teoria. O jovem gosta de experiência. E ele é ansioso, né? É então ansioso. Ele tem que ser rápido. Então, se você chega lá com linguajar teológico, com verdades teológicas, a maioria, não são todos, mas grande parte dos jovens vai começar a ligar o modo vou dormir aqui. Isso não me diz respeito. Vou fazer porque tem que fazer, né? Não então eu já preguei para crismandos, eu me lembro quando eu não tinha essa experiência ainda, não sabia comunicar-lhes, dormiam, olham para o teto, cochicham um com o outro. Hoje a minha proposta é completamente diferente, para me comunicar esta verdade que pode mudar a vida dele, que é importante que ele conheça. Primeiro eu me desfaço dos jargões. Linguajar teológico não entra, porque eles não entendem. Portanto, é blá, 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 blá. Simples assim. Depois eu começo a tentar evangelizá-los a falar com eles a partir das próprias realidades que eles vivem. Por exemplo, no último que eu preguei, eu disse assim para eles, o que vocês querem ser daqui 10 anos? Qual faculdade querem fazer? Qual curso? Aí um outro respondia, eu começava a puxar gatilhos. Ele, olha, você quer ser médico? Olha, tem isso, tal, 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 tal. E aí comecei a fazê-los a ficarem atentos a mim, porque eu estava falando de algo deles. E sobre o futuro deles, que lhes interessa. Porque eles mandam há 14, 15 anos, estão preocupados com o futuro. E aí comecei a colocar os desafios. Olha, você vai ter esse desafio, esse. Como que você pode superar todos os desafios? Como que você pode não parar nas provações? Que força pode lhe dar condições de alcançar o teu sonho? O Evangelho. Com certeza. O Espírito Santo. A base, né? Aí, sempre a base. Aí eu começo a dizer que o Espírito Santo é tudo o que eles precisam para que eles não desistam diante das inúmeras provações. O Espírito Santo é fortaleza, é sabedoria, é discernimento. Ele começa a entender que os dons do Espírito são necessários para ele. Não porque eu estou dizendo, porque ele percebe na própria vida. Na prática, né? O que falta, esse grande vazio. Exato, como ele pode ser preenchido. E é claro que na primeira meia hora eu conto um monte de piada. Para prender atenção. Para prender atenção. Quando eu tenho a atenção deles, aí eu começo a jogar as sementes do reino, as verdades do Evangelho, que o coração está aberto. Então, assim, comunicar-se com os jovens exige-se técnicas. Tanto de tom de voz, oratória, conteúdo, linguagem, realidade. É preciso que faça sentido. Portanto, eu gosto desse desafio. Eu gosto de pegar lá 500 jovens e em 10 minutos ver eles assim, para mim. Sem piscar. Sem piscar. Como hoje eu rezei missa de manhã numa escola e em 3 minutos de começo de homilia eles estavam assim. Lá no caso eu usei a técnica do storytelling. Então
Então, tinha uma história. Então, o jovem gosta de ouvir história. Isso é universal, isso é humano. E eles ficam atentos. E ali, com a atenção, com o amor, com o afeto, você consegue ganhar o coração do jovem. Jesus, né? Antes do Sermão da Montanha, ele precisou ter a atenção de toda aquela multidão. Jesus, né? ele era genial, porque um comunicador, enfim, nato. Nossa maior As referência. parábolas é uma senhora técnica de comunicação. As parábolas são histórias a partir da realidade do povo. Jesus falava de peixes e redes para pescadores. A favor do vento, para ser mais... Isso. E para camponeses, agricultores, ele falava de semente. Então, assim, a genialidade é incrível. E não há nos discursos do Senhor vocábulos ou termos teológicos que eram comuns entre os judeus. Ele fala de um jeito que todo mundo entende. Na comunicação, a gente precisa evitar querer ser muito erudito. A erudição para o público em geral. Pô, numa palestra para doutores, eu vou levar meu vocabulário lá em cima. Né? Mas para falar com as pessoas em geral, numa missa onde está a Dona Maria, empregada doméstica, e a Maria, a doutora Maria, médica, eu preciso ter uma linguagem que alcance a todos. Isso é comunicação. Comunicar é fazer-se compreendido. Né? Às vezes a informação é importante, mas se ela não for bem passada, bem comunicada, ela não sai do papel. Aqui tem outra coisa né? interessante sobre os jovens. Assim, o jovem, todo jovem tem a capacidade de se apaixonar pelo Evangelho. Todos. Mesmo aquele que nunca frequentou, mesmo de família, nunca frequentou uma igreja, uma religião. Se ele conhecer o que é o Evangelho da maneira correta, ele vai entregar a vida. O problema é o que eu costumo dizer o seguinte, é o embrulho. A Igreja Católica ainda embrulha muito mal o nosso pacote, a nossa mensagem, a riqueza do Evangelho. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas assim, a homilia tem que ser 10 minutos, porque a homilia de 20 minutos, meia hora, as pessoas não ouvem. Mentira. Não tem homilia... Depende. Né? Não tem homilia curto, longo. Tem homilia boa, homilia ruim. Tem a capacidade de embrulhar bem o pacote, ou seja, de utilizar-se, sim, de técnicas de linguagem, de saber falar com paixão, de colocar aquilo com brilho nos olhos, com fervor, e tornar o Evangelho, num primeiro momento, mais impactante para quem escuta. E até o decorrer da missa, né? Porque se no decorrer da missa você vai falando sobre o que está acontecendo, a pessoa chega a ficar ansiosa. E se tem pela verdade, homilia, se né? tem verdade naquilo, se você está realmente vivendo aquilo, se você passa pelos seus olhos paixão por aquilo, desejo de estar ali. Mas, por exemplo, os jovens, quando a gente está falando do Evangelho aos jovens, né? Tá falando do reino de Deus, e eu consigo mostrar o quanto aquilo pode de fato mudar a vida dele, o quanto aquilo pode de fato fazê-los ter uma causa pela qual viver, uma razão pela qual suportar os sofrimentos da vida presente. Como a palavra de Deus diz, os sofrimentos da vida presente em nada podem ser comparados à alegria futura. Então, quando ele descobre isso, como Jesus fala no Evangelho, ele vai vender tudo que tem e vai comprar aquele terreno para obter aquele tesouro. O problema é que muitas vezes a gente transmite o Evangelho como se não fosse um tesouro, como se fosse um fardo. Exato. Quando eu vou pregar aos jovens, eu digo muito assim, irmão, irmã, pelo amor de Deus, o Evangelho não é sobre conquistas. O Evangelho é sobre heranças. Não é sobre o primeiro lugar, é sobre o último lugar. Não é sobre mérito, é sobre graça derramada. Não é sobre preços a serem pagos, é sobre gratuidade do amor. Quando o jovem começa a entender que o Evangelho é libertador, que o Evangelho não é um fardo que pesa, que o Evangelho ele liberta, que o Evangelho é uma alegria que não passa, uma paz que ultrapassa todo entendimento, é impossível não querer doar a vida a isso. Aí o senhor já respondeu metade de uma pergunta que eu iria fazer. Como atrair esse jovem para a igreja? É com essa roupagem, sem perder a essência nunca, claro, mas é com essa nova roupagem, com essa nova embalagem, ou seja, falar a língua dele. Sim. Ele precisa se sentir inserido, pertencente? Isso. Tem várias chaves importantes para responder essa pergunta.
Primeiro que lá no setor de juventude hoje, a gente não diz trazer o jovem para a igreja. A gente diz tornar o jovem discípulo de Jesus. Ele é a igreja, ele é o futuro da igreja, não é? Porque a igreja é a comunidade dos discípulos. Portanto, se você é discípulo, logo você vai estar na igreja. Não tem como ser discípulo sozinho. O discípulo precisa de uma comunidade. A comunidade dos discípulos nós chamamos igreja. Igreja em grego, eclésia, vem de ekalel, que é convocados, chamados. Então, a comunidade dos chamados é a igreja. Então, a gente quer tornar o jovem discípulo, que tem muita gente na igreja que não é discípula. Dom Piloto fala muito disso. Sim, ele já esteve aqui no podcast e falou sobre a diferença de ser um admirador de Cristo e ser um seguidor, Perfeito, discípulo. Um discípulo. E a igreja a gente precisa transformar frequentadores de igreja em discípulos do Senhor. Porque só frequentar a igreja não... Vimos muito isso na Semana Santa, Sim, né? Igreja lotada, procissões mas compromisso com o reino, muito pouco. Agora, poucos dias depois, tudo normal. Tudo normal. Acabou o espírito. Por que é importante discipular o jovem? Então, primeiro, o jovem, para querer ser discípulo de Jesus, ele precisa fazer um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E aqui vem algo muito importante que às vezes é menosprezado na igreja como se fosse segunda categoria. O jovem, nessa experiência dessa fase de vida, não pode ficar preso aqui, ele precisa ser tocado nos sentimentos. Entendi. Tem gente que acha que evangelização é só dar catequese, ou seja, iluminar a mente com as verdades da fé. Não basta. O conhecimento é necessário, extremamente necessário. Segundo passo. Veja, eu preciso, no primeiro momento, me encontrar com uma pessoa. Cristianismo não é o segmento de uma doutrina. É tipo no colégio, lá na matemática, que a gente decora fórmulas, não sei o que lá, faz a prova, amanhã você já não lembra mais nada. Agora, se você entendeu por que você está fazendo aquilo... Porque assim, os papas sempre deixaram muito claro, João Paulo II, Papa Francisco, Jesus é uma pessoa. Cristianismo é o encontro com uma pessoa viva e o segmento dela. O cristianismo não é segmento de doutrina. Não é uma decisão ética. O cristianismo não é uma força que me move. É o encontro com uma pessoa. Por isso que a igreja católica não é a igreja de um livro. Nós não somos a igreja da Bíblia, como os irmãos protestantes. A Bíblia nasceu da igreja, não a igreja da Bíblia. Nós não somos a religião de um livro. Nós somos a religião de uma pessoa. Uma pessoa viva. E a palavra dele está na Bíblia, mas não somente lá. Também na tradição e no magistério. Mas enfim... Eu preciso levar o jovem ao encontro com Jesus. Senti-lo, ser amado por ele, experimentar esse amor incondicional, esse amor gratuito, esse amor que muda a vida. Sentir mesmo. Mas o sentimento passa. Eu sei que passa. Eu prego muito contra uma vida de fé baseada em sentimentos. Mas num primeiro momento é preciso tocar o sentimento. Deus sabe tanto disso que ele toca. Só que o sentimento sozinho não sustenta. E aí eu preciso, então, primeiro o encontro com Jesus. Segundo, esse encontro que vai mudar a minha vida. Metanoia, mudança de mentalidade. O próximo passo é a formação do discípulo. Então eu preciso levar o jovem... Primeiro amamos, depois conhecemos melhor. Isso, e depois eu discipulo, depois eu vou apresentar as exigências do chamado. A formação. Ali na formação vem algo muito importante. A formação não é só teórica. A formação é a vida. Então ele tem que estar participando da comunidade, do grupo de jovem, da catequese, enfim, do que você quer que seja. Só que participação para o jovem, ela tem que se desdobrar em protagonismo. O jovem não gosta de sentar e assistir. Algo que até não está como a gente falou, na linguagem dele. Né? Ou ele é protagonista ou ele vai embora. Qualquer irmão que está acompanhando aqui, faz a seguinte pergunta a você mesmo. Os jovens que estão na sua igreja, sejam poucos ou muitos, por que eles estão? O que eles fazem na tua paróquia? Aí a pessoa vai começar a lembrar. Tem o João, que ele cuida do som, tem o Pedro, que fotografa na Pascom, tem o Henrique, que canta, tem o Mateus, que é ministro da Eucaristia, tem a Isabela, que cuida da pastoral da dança, tem a Fernanda, que dá catequese. Protagonista.
Ninguém vai lembrar o nome de um jovem que vai lá sente no banco. Porque o pai obriga. Porque quando o pai deixar de obrigar, ele para de vir. Uhum. Enquanto não houver espaço de protagonismo, ele não fica. E nesse mundo, eu acredito que não é diferente de outras épocas, como a gente, né, já citou aqui até na própria época da missão de Jesus Cristo, tem muita concorrência, vamos chamar assim. O jovem ele vive num período muito turbulento de decisões familiares, profissionais e tal, mas nós colocamos aqui como é importante esse abastecimento, essa questão espiritual para que ele possa agir. E como o jovem pode perseguir a sua santidade nesse mundo tão insano. Eu morei em São Paulo 3 anos, eu morava numa rua, uma rua 13 de Maio. Ela começa na Avenida Paulista, tem o Shopping Paulista ali, e ela acaba na rua chamada Rua Santo Antônio. Nessa rua 13 de Maio ficava a paróquia que eu morava, a paróquia Nossa Senhora Aqueropita. Nessa rua tinha shopping, teatros, baladas, inclusive algumas bem famosas, vários restaurantes italianos, terreiro de macumba, igreja evangélica, centro espírita, biqueira de droga, tudo na mesma rua. Ou seja, o leque de opções para ele sair à noite eram enormes. Se eu disser para você que nós reuníamos toda quarta-feira coisa de 60 a 120 jovens, se eu disser o que fazíamos, você não vai acreditar. E a biqueira? Você veja, todas as opções. Sabe como é que a gente conseguia reunir 120 jovens na igreja? Como? Oração. Conte o segredo para todos os padres das suas paróquias. Não, e não é segredo. A gente tinha o tal do terço jovem. 120 jovens com tantas opções ao redor, na região da Avenida Paulista. Ele se sentia acolhido ali. Eles vinham rezar o terço. Mas o que tinha nesse terço? Amor, acolhida, cuidado. Cada um era conhecido pela coordenação, pelos jovens que estavam ali, zelados a vida deles, acompanhados. Não julgados. Muitos de família. Olha, desses 120, acho que tinha 1 ou 2 que tinha mãe e pai. Orando junto. A realidade de São Paulo é muito dura. Então, muitos eram filhos de imigrantes do Nordeste, do Norte do Brasil, bolivianos, sabe? Muitos de uma situação de muita pobreza, moravam em cortiços, outros em apartamentos. Em São Paulo, você pode morar numa rua, você pisou na calçada, você é anônimo, ninguém te conhece. Uhum. Então, esse desenraizamento lá é muito forte. Ali era um lugar de pertença. Aqui eu tenho nome. Ele sentia parte. Isso aqui eu sou amado. A gente tinha umas dinâmicas do terço que sempre todo mundo participava de alguma coisa, seja da acolhida, de conduzir o mistério, de cantava músicas, fazia pequenas pregações entre os mistérios. Tinha uma veia espiritual muito forte, de cura. Ele não era só um número, né? Ele estava ali porque ele precisava estar ali. Ali eles eram alguém. Que legal. No shopping eles eram anônimos, na balada eles eram anônimos, na biqueira, no terreiro, em tantas coisas. Mas ali eles se sentiam gente. E aí a pergunta que você fez assim, como é que o jovem se mantém na busca da santidade? Olha, a primeira coisa é o jovem entender o que é a vida de fé. Vida de fé, ela é maravilhosa, e o que o Evangelho revela a gente, é mover-se pela palavra, mover-se por aquilo que Deus é, e não pelas circunstâncias, não pelos cenários, não pelo que me rodeia. Quando o jovem entender que na vida de fé, Deus pode fazer uma promessa para ele, olha, através de você, eu vou impactar uma geração de jovens. Ele pode olhar para a própria realidade e dizer assim, mas eu não sei falar, eu não tenho rede social bombada, eu não tenho alcance, eu sou só um jovem normal, comum. A minha circunstância indica que eu nunca serei alguém extraordinário. Sou pobre. Lá em casa, meu pai e minha mãe às vezes me humilham. Mas diz que todos nós nascemos para ser grandes. Aí que né? Aí que tá. Somente na vida de fé, mesmo que a minha realidade me imponha que eu não serei ninguém, na vida de fé eu posso ser. Mas, padre, olha a realidade na qual eu estou inserido. Pois é, o nosso Deus,
ele cumpre a palavra, ele muda vidas, ele impacta gerações, ele faz milagres, ele não depende de cenário positivo. O que eu quero dizer é o seguinte, como no evangelho de hoje é sexta-feira, o evangelho, os discípulos pescaram a noite toda e não tiraram nenhum peixe d'água. Jesus aparece ressuscitado na praia e diz, moços, tens algo para comer? Não pescamos nada. Lancem a rede do lado direito da barca. Só que o evangelho diz que a barca estava muito próximo da praia. Não tem peixe na praia. Então vejam, o cenário... Era terrível para pesca. Eles poderiam dizer assim, o senhor que está aí na praia, não reconheceram que era Jesus. Nós somos pescadores, a gente entende disso aqui. A gente tentou a noite toda... Você não entende do... No lugar que dá peixe, onde os cardumes estão, na noite certa, no lugar certo do mar da Galileia, do lago de Genezaré. A gente não pescou nenhum. A gente tem a perícia, a técnica. Hoje, o cenário, a circunstância é não tem terrível. Peixe. Naturalmente não se pesca hoje. Mas como o senhor falou, a gente vai tentar. Aí entrou a fé. Aí Primeira entrou a fé. coisa, então, veja, entrou a fé. Eu e não me movo pela realidade. A realidade é, não dá peixe. Eu me movo pela palavra. Ou seja, a minha de quem vida prometeu. Está destruída. Mas ele disse, lança a rede. Tenta aqui, então, ó. obedecer a Deus é melhor do que o nosso melhor plano. Lançaram a rede do lado direito. E a rede não continha o peixe. O que essa palavra diz ao jovem hoje que está nos ouvindo aí? Você pode estar como Pedro e os discípulos. Tentou a vida inteira, pela sua força, tua capacidade, pela tua perícia, pela tua técnica, pela tua habilidade. Fora tá caótico. E você não conseguiu. Aí você pode desistir. Já tentei de tudo, fiz tudo que eu podia e não deu certo. Agora, mover-se em fé, você faz tudo o que você pode para que Deus faça tudo o que Ele sabe. Se Deus disse que você vai alcançar, não importa o cenário negativo, você vai alcançar. Então a gente se move pela promessa que Deus fez e não pela realidade. E o trabalho, por exemplo, de evangelizar jovens é isso aqui. Eu às vezes olho a realidade, o jovem não tem vontade, é desanimado, não engaja, parece que só quer saber das coisas do mundo, não quer saber da igreja, da vida de fé. Eu poderia vir aqui e dizer assim, eu desisti, sabe, Cris? Eu desisti porque o cenário é não muito negativo. O vento é contrário demais. Não há a menor chance. Está muito quente, está muito frio, está chovendo. Tá... Não há a menor chance de dar certo. O jovem não quer mais Deus. Eu jamais vou fazer isso. Porque Deus prometeu para nós que uma geração se levantará. A gente olha para a realidade e os meus olhos dizem, não vai acontecer. Mas eu ouvi Deus dizendo que vai. Eu costumo dizer que fé é mover-se pelos ouvidos, não pelos olhos. Às vezes os olhos vão olhar e vão ver ruínas, mas Deus prometeu que vai reerguer e reconstruir. E tem que ser através dos jovens, afinal é um futuro, não tem, então, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E eu costumo dizer que o jovem é mais do que o futuro, o jovem é o hoje da igreja. Tem uma frase do Papa Francisco, no final da Christus Vivit, o Papa Francisco diz assim, no último capítulo, último parágrafo, ele diz assim, jovens, ficarei felizes em vê-los correndo mais rápido do que os medrosos e fracos. E ele continua o papo. E quando estiverdes lá, onde nós ainda não estamos, esperem por nós. Essa frase é profética. O que o Papa está dizendo? Corram mais rápido. Significa, vão na frente. Ir na frente é não ter ninguém na frente, só tem gente atrás. Portanto, é fazer o que ninguém nunca fez. Correr mais rápido é fazer o que ninguém nunca fez. Romper limites. Romper barreiras. Esse é o papel da juventude. Porque uma vez perguntaram ao Papa Bento, Papa Bento, o que o senhor espera que o jovem dê à igreja? Ele era muito inteligente, ele parou para pensar. Os inteligentes sempre pensam antes. E aí ele diz assim, eu espero que o jovem dê à igreja a sua juventude. Ou seja, vivam por ela e para ela. O que é a juventude? A juventude é a fase da vida mais ousada, mais criativa, com menos juízo.
Mas com mais audácia, com menos prudência. Com mais coragem. Isso. O jovem é o hoje audacioso da igreja. O jovem é o hoje protagonista da igreja. O jovem é o hoje que tem coragem de se lançar da igreja. Então, os mais velhos não têm tanta audácia porque tem muito juízo. O jovem não tem tanto juízo. Vem de uma cadência. É sempre mais difícil moldar algo que já tá tentou, pronto, não né? deu, tentou e não deu. O jovem, não sabendo que não dá certo, vai lá, faz e dá. E até os mais idosos já tiveram seu protagonismo, né? Já fizeram algo. Exatamente. Né? Então, enquanto eu estiver no setor de juventude, a nossa missão vai ser romper os limites. Que legal. É levar para frente. Eu digo assim para os jovens, se a igreja vai até aqui, é daqui que a gente começa. Aqui é o ponto de chegada, na verdade, é o ponto de partida. O que é ponto de chegada para todo mundo, para nós é ponto de partida. Legal. Então, a juventude é o hoje ousado, criativo, desajuizado da igreja. Padre, nossa conversa está deliciosa, mas eu gostaria nós precisamos encerrar nesse momento, mas eu gostaria antes, o senhor já falou tantas coisas lindas, mas que o senhor falasse com o jovem que está nos ouvindo agora, o que ele pode esperar da igreja, do setor juventude, o que traz para a vida dele, como o senhor falou aí numa questão tão prática. Olha, o que o jovem pode esperar da igreja? Primeiro, eu quero que muito jovem saiba que ele deve ser igreja. Não critique a igreja. Mude a igreja. Seja você a mudança que você quer ver na igreja. A igreja é a comunidade dos discípulos, então nós somos a igreja. O que a Arquidiocese de Curitiba tem ofertado aos jovens é espaço de protagonismo, de mudança do mundo, para semear o reino de Deus e para impactar vidas com o evangelho. Nós temos nas nossas mãos a força para transformar este mundo num lugar melhor, de viver o reino do amor e da paz, de semear o reino de Deus, que é um reino de justiça, solidariedade e paz neste mundo dilacerado pelo ódio e pela guerra. O jovem pode encontrar na igreja um lugar para ser amado e amar, para ser curado e curar, para ser transformado e transformar. Então, acho que a mensagem que eu digo para os jovens é aquela de João Paulo II. Não tenham medo. Não tenham medo. Nos lancemos com coragem, audácia, determinação a semear o reino de Deus neste mundo. Vale a pena viver por Jesus. Vale a pena. Muito obrigada, Padre Cleito, pela sua participação, foi excelente. E se você quer saber mais sobre o setor juventude, sobre o Padre Cleiton e sobre as atividades e todo esse reino que se coloca na nossa frente, siga-nos nas redes sociais também, YouTube, Instagram, TikTok, estaremos lá com várias outras matérias sobre isso. Obrigado, Deus abençoe.